Bota uma mudinha de espada de São Jorge lá na sua mesa, sei lá, alguma coisa. Né? Uma imagenzinha do Arcanjo Miguel, essas coisas ajudam. Mas ambiente de trabalho é complicadíssimo, né? Porque você passa muito tempo e por aí vai, assim. Mas essas catarses são necessárias também, vamos pensar do lado ao contrário, né? Da treva. Às vezes existe essa catarse, o que Jesus fala, né? É através do escândalo que se transformam as coisas, mas ai daquele que criou o escândalo. Então, na verdade, quando junta esse é quando também os caras da luz entram para puxar tudo. Porque fica meio mascarado com um sorrisinho para cá, com gente pensando aqui e ali, e não pode ficar muito tempo nessa história. Então, eles dão uma ativada nos da treva para os da treva, e aí eles pegam todos. Também tem essa coisa, é uma técnica. Você conviver num ambiente de extrema treva é complicado. Gente, muito, muito complicado. Tem que ter Você tem que estar bem centrado, né? Para poder. E o livro Libertação ajuda muito, né? Como que entrar ali na. Você tem que estar em um controle emocional e espiritual muito grande. Por isso que vir no Evangelho é bom para poder. A oração ajuda, mas tem uma hora que eles vão tentar te pegar de outra maneira, assim, é muito complicado. Eu acredito, isso é a minha opinião. Sim, nós temos que estar em ambientes. Se a gente foi colocado em ambientes de treva, vamos dizer assim, ambientes ruins, para ajudar o próximo, só que a gente não tem que ficar muito tempo. Eu acho que ninguém tá ali para ficar muito tempo naquele ambiente. Fica, faz o trabalho e sai. Saiba a hora de entrar e saiba a hora de sair. Se aquele seu emprego, seu relacionamento, aquela amizade te traz só coisas ruins, aconselha, faz seu trabalho e procura outro lugar. Que eu acho que você merece viver bem e ajudar, sim, as equipes, mas não a maior parte do seu tempo, que você passa mais tempo no trabalho do que seus entes queridos. Que isso vai minando a sua autoestima, vai cansando, né? O seu mental, o seu espiritual, por aí vai. Precisa ter muita força de vontade. E isso serve para vários trabalhos de ambientes pesados. Eu não vou falar só ambientes corporativos. Vocês imaginam os carcereiros de um presídio de segurança máxima no Brasil, né? Como que esse cara trabalha? Anos a fio. Vamos pensar num enfermeiro de um hospital psiquiátrico, daqueles mesmo graves, né? Como que ele trabalha? E eu vi isso nas casas André Luiz, em São Paulo, né, que é uma grande obra de caridade para pessoas com deficiências mentais, e eu vejo na Madre Teresa em Calcutá. Você precisa ter um jogo de cintura e um emocional muito grande, muito grande. No caso da Madre Teresa, ok, as freiras têm que rezar ali, porque é realmente desafiador. Agora, você fica nesse trabalho 50 anos da sua vida, 40 anos da sua vida, se for seu karma, sim. Mas tem hora que às vezes você para pensar se um pouco de tempo tá bom, você aprendeu a lição, depois você. Próxima tarefa. É se trabalhar para se transformar, ajudar seu instrumento e para a próxima fase. Que são coisas muito desafiadoras. Muito desafiadoras. E aí a coisa de não se contaminar, né? Não se contaminar com aquilo que tá com aquele ambiente. Que se o ambiente faz um indivíduo, aí vai. Quem trabalha com bingo, quem trabalha em cassino, que convive com esses espíritos da jogatina, quem trabalha em casas de prostituição, né? Algumas, não vou falar os nomes aqui, né? Em São Paulo eu conheço algumas. Então é complicado, né? Mas eu trabalho no bar de uma casa de prostituição. Não sou prostituta e trabalho no bar. Tudo bem, mas você está convivendo com essa energia anos a fio.